Fala, galera do Futebol do Rio. Estou aqui de novo com o Thiago de Camilles. Agora é um novo clube, novos ares. E eu não vou nem perguntar, pedir para ele contar a história dele, né? Quem quiser saber a história do Thiago, a gente já fez uma live nesse sentido, vai lá. Tu vai saber a história dele, muito mais coisa, né? A resenha foi sensacional. Por hoje, Thiago, te dou boa noite aí e conta como é que tá essa mudança de lares aí. Boa noite aí, Luciano. Boa noite, pessoal do Futebol no Rio. Cara, mudança de clube, né? Mudança de categoria, novos desafios na carreira. Muito feliz de estar num clube das dimensões do Flamengo, né? Um dos maiores clubes do mundo, o maior clube do Brasil. Em pouco tempo lá já pude perceber como a repercussão de tudo que acontece lá é maior, né? Então, fui muito bem recebido, um ambiente de trabalho maravilhoso, numa categoria que há muito tempo não trabalhava, né? No Sub-14 lá agora, né? Saí do Sub-20 do Botafogo para trabalhar no Sub-14 do Flamengo, mas também tem seu lado bom, é muito legal ver essa garotada aí com muita vontade de aprender, né? Com muita diferença de como era antes, né? Eles querem muita informação, eles aprendem rápido, e é uma geração que é muito diferente do meu tempo, né, cara? Eu fico assim vendo e fico impressionado como eles têm facilidade para aprender as coisas. E lá no Flamengo, cara, a gente tá com uma safra muito boa aí, com uma geração boa, geração 2010, e vai dar frutos com certeza daqui para frente. Pô, maneiro, geração 2010 então, né, cara? E tu já tinha trabalhado com Sub-15 antes ou só na época que tu trabalhava com escolinha e tal? Já, não, primeiro na FCB Escola eu tive é, a oportunidade de trabalhar com as faixas etárias menores, né? De lá que tinha do Sub-7 até o Sub-13. E depois no Barra eu fui treinador do Sub-15 e Sub-17, e no Botafogo eu só trabalhei no Sub-20. Então, lá no Flamengo agora é Sub-14, né? Então é a primeira vez. E é uma categoria assim, que é como se você pegasse no colégio, é como a passagem do ensino fundamental para o ensino médio ali, sabe? A É a idade é categoria. exatamente essa, né? Quase essa, na verdade. Exatamente. E no futebol também, porque do Sub-15 em diante é bem diferente. O calendário, as competições. E o Sub-14, do Sub-12 ao Sub-14 é um módulo ali diferente, né? Aliás, até do Sub-9 até o Sub-14. É um módulo diferente. É como se você passasse por um processo de formação dos jogadores. Então ali o 14 está na transição, né? Tá virando assim, cara, você vê o Sub-15 do Flamengo, cara, é impressionante, assim, é homem, cara, assim, é, cara, os meninos são gigantes, são fortes, então ali o do 14, cara, você ainda tem um menino que tá mais forte, um menino que ainda é pequenininho, e então ali realmente é a transição para a vida adulta no futebol, vamos chamar assim. É boa, boa. Boa terminologia. Eu ia te Mas perguntar. não são, né? São adolescentes, mas no futebol já tem responsabilidades ali muito grandes, né? Então já viram homem de maneira precoce. Por isso que muitas vezes o cara com 30 anos, ninguém, porra, com 30 anos já quer se É, aposentar, porque desde 14, 15 o cara já tá sofrendo essa pressão, né? Pô, eu vou contar uma história pra você. Pô, assim que eu cheguei lá no Flamengo, das competições do Sub-10 ao Sub-14, no Sub-9 ao Sub-14, e eu fui assistir, o Sub-13 estava na final com o Fluminense e o Sub-10 também. E eles fizeram uma rodada dupla lá, eu fui assistir o jogo. Cara, eu fiquei impressionado com a pressão, assim, sabe? O estádio lotado, né? O estádio pequeno, obviamente, mas com torcida organizada, com bandeira, fogos, fumaça. Cara, uma gritaria. Eu falei,
Aí eu fui assistir, na mesma semana eu fui assistir o jogo do Sub-20 do Brasileiro, portões fechados, um silêncio. É Ai, mais como é que difícil jogar pode? no, é mais difícil jogar no Sub-13 do Flamengo do que no Sub-20. Cara, e assim, assim, não vou nem discutir, né, eu tenho as minhas ressalvas quanto a esse contexto aí de competição, mas é o que é, né? Então, assim, o menino que passa por essas categorias aí, cara, já sai calejado para jogar mais em cima. Porque é uma pressão danada, cara. Além da pressão que eles sofrem né, deles com eles mesmos e de pai, de empresário, né? Eles estão malucos. É, né? Tem a pressão interna e tem a pressão externa, tanto familiar como de torcida, né? É, Agora cara. com essas mídias já é muito cedo, né? Não sei se no Sub-13, mas no Não, Sub-17 ali já tem muita cara, mídia. já tem tudo. Eles são mini profissionais ali, né, cara? Já tem toda uma estrutura por trás. É impressionante, cara. Né? Realmente, E aquela frase não é apenas futebol, e não é mesmo. é verdade. Cara, e quais são suas ressalvas sobre isso? Que tu falou que tem algumas, tu pode falar pra gente? Cara, você até já tocou no ponto, né? A gente tem alguns estudos sobre a sanidade mental de atletas de alto rendimento, né? Quanto tempo eles conseguem suportar essa rotina com a mente completamente sã, né? E focados e como deve ser para seguir essa rotina. E dizem que os estudos que é de mais ou menos 10 anos, né? Que a média que um atleta de alto rendimento, e aí varia de esporte individual para esporte coletivo, mas que o atleta consegue se manter ali focado em alto nível, no seu máximo nível. E aí, cara, quanto mais se especializa, né? Quanto mais essa pressão passa a ser precoce, né? A vida útil desse atleta passa a ser, né? Teoricamente menor também. Então, né? Aqui a gente pode de repente explicar como jogadores que tinham grande projeção aí no cenário do futebol brasileiro Perfeito. simplesmente resolveram relaxar, né? Resolveram baixar a guarda, talvez antes do tempo que a gente imaginava, mas eles estavam no tempo deles, né, cara? E É tem isso suas aí. razões e são dignas, as razões deles são verdadeiras e cada um tem a sua vida, cada um tem as suas necessidades e não dá para julgar. É verdade, falou tudo. Cara, eu quando era moleque, eu ficava indignado. Pô, quando é que esse cara, porra, fez isso? E a gente vai Ah, ganhando maturidade, a gente vai vendo que, pô, talvez se fosse comigo seria da mesma forma, ou pois não, mas tem é, um amigo que a gente vê dessa forma também, é bem complexo. não é Cara, verdade. e competições? Eu tinha até planejado te fazer essa pergunta e tu falou que essa mudança de competições, né, do sub-14 para o sub-15, o que que é? O que que varia de uma idade para outra? Quais são as competições dessa categoria que tu está trabalhando? Então, o campeonato que a gente disputa é o Metropolitano, né, que é equivalente ao campeonato estadual aqui do Rio, né, e eu cheguei no término do primeiro turno, né, o campeão do primeiro turno foi o Vasco, e a gente perdeu na semifinal para o Vasco, e aí agora eu cheguei né, iniciamos o segundo turno agora nesse fim de semana, ganhamos a Portuguesa, um jogo difícil até, 2-1. Antes disso, a gente fez uma partida com o nosso Sub-14 pelo estadual Sub-15, né, já que o Sub-15 do Flamengo estava numa competição na Alemanha, e a gente venceu Volta Redonda lá no estadual Sub-15, fora de casa também, por 1-0. E agora a gente vai dar sequência ao segundo turno aí do Metropolitano. Então, as categorias, essas categorias, o 14, 13, 12, 11, o 10 e o 9 jogam o Metropolitano, que é equivalente ao estadual. E tem outras competições, por exemplo, antes de eu chegar, tem torneios, né? O Sub-14 jogou campeão, depois teve a Copa Voltaço, jogou uma competição na Itália que também foi campeão,
Então, fora o campeonato estadual, tem alguns torneios que já são até tradicionais no cenário de base do futebol brasileiro, né? Tem a Copa Então, Umbro no final Copa- do ano, que a gente não deve disputar, mas é um campeonato também conhecido. Então, o Flamengo também dá muita importância, e eu acho que é muito legal isso, para as competições fora do Brasil, né? Toda categoria tem pelo menos uma viagem internacional por ano, assim. Então, isso é muito maneiro, legal. maneiro, maneiro. Deixa eu ver se eu entendi então. É, nessa idade até o 14 é dessa forma que tu falou. A partir do 15 já começa o estadual só com os times da primeira divisão e já tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, acho que é a partir do 17, é isso? O 15 e o 17 tem duas competições da federação estadual, que é a Copa Rio e o estadual, né? Copa Rio é o antigo APG, né? É, é. Mas no 20 tem a Copa Rio, o estadual e a OPG. No sub-20 ainda tem. Ah, tá. Mas é o formato como se fosse um formato de mata-mata mesmo. Sim. Ah, entendi. Legal. E, Ah, não, desculpa, pode falar. e aí, a partir do 17 é que tem as competições da CBF, né, em caráter nacional, que é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E agora destrincha para mim esse Metropolitano, Tiago. Porque a partir do 15, só os 12 clubes que estão no profissional da A jogam o estadual da Série A. Enfrenta o Flamengo, o Vasco. E o Metropolitano é tipo um bom sucesso da vida, pode estar na Série Ouro, se eu não me engano, né? Não é assim que O funciona. Metropolitano tem série ouro, prata e bronze, se eu não me engano, né? Também algumas coisas eu ainda não tô nem tão familiarizado, né? Mas eles têm um acesso e um descenso na virada do turno. Por exemplo, agora no turno, no sub-14, e os módulos andam juntos. Por exemplo, o 14 e o 13 é uma soma, eles somam os resultados das duas categorias, e isso serve para o acesso e para o descenso. E o 12 e o 11 andam juntos. Porra, Então, complexo, hein? é, no Caralho. 14, eu sei que agora na metade do campeonato desceram dois times, subiram dois, foi o América e o outro eu não estou me recordando, subiram da série Prata. E no final do campeonato também tem também o descenso e o acesso. Isso é Então é até assim legal que funciona. que na Sub-14 ali, tipo, um Campo Grande da vida eu vejo às vezes jogando, e a partir Cara, do. eu vou te falar, eu tô bem surpreso positivamente com o nível de organização da competição, sabe? Ela é uma competição que já era feita antes, e foi tão bem feita que a FERJ, né, ela abraçou a competição já com a organização que já era feita antes, pela pessoa que organizava lá. Entendi. Então ela chancelou, a FERJ chancelou essa competição como uma competição da federação também, entendeu? Então, por exemplo, os juízes da primeira divisão do campeonato estadual, a Miúde, que é um árbitro que apitou aí o estadual profissional, apitou nosso jogo aí no fim de semana, então a competição é muito bem organizada. Porra, que maneiro, cara. Sensacional saber disso. Pô, muito legal, cara. E só pra gente não fugir tanto desse assunto de Sub-14 mesmo em si, tu falou sobre o tamanho dos meninos, né, cara? Como é que é essa maturação? Porque essa fase ali é ainda a fase do É, estirão um pouquinho, né? Então acredito que é, um sub-13, 14 é uma idade é, onde o biotipo, quem teve o estirão primeiro vai levar vantagem. Como é que é isso? é, Como é que no, vê isso? no, no sub-13 e no sub-14 você vê aquelas grandes discrepâncias de altura, né, principalmente, né? Uhum. Então você vê cara, tem meninos enormes, já homens que maturaram precocemente, tem meninos de maturação tardia, que tem assim, você vê que é corpo de criança mesmo, sabe? Você Uhum. não vê músculo, né? Não tem pelo no corpo. Então, mas e aí é o grande desafio dos clubes, né? Eu Como é que a gente vai avaliar. avaliar esse jogador para dar seguimento à carreira dele no clube, né?
é, tem que avaliar também o caráter maturacional, e para isso tem alguns exames também, de predição de altura, de crescimento, que já são um parâmetro também de você avaliar para a sequência do jogador no clube, entendeu? É importantíssimo, né, cara? Acredito que esses exames, esses testes devem ser importantíssimos. É, Porque tu fala, pô, esse cara aqui ele tá atrás no sub-14. Mas quando chegar no sub-17, esse camarada vai estar na é isso. frente. É isso. Provavelmente pode ser que É aconteça, né? isso. Você vê, Eu, cara, eu, faz tanta diferença até o semestre de nascimento. Às vezes, um menino da mesma categoria, nascido no segundo semestre, ele leva muita desvantagem em relação ao menino nascido no primeiro semestre. com Nessa certeza. categoria, 6 meses, cara, fazem muita diferença. Fazem muita Imagina, diferença. 2000, né? Tu trabalha com 2000. 2000 que nasceu em fevereiro e outro que nasceu em Do, dezembro. Porra, quase 2010. 2010. 2010, desculpa. 2010. 2010. Um que nasceu em fevereiro e outro em dezembro. É, Porra, é quase 2001. É quase exatamente. 2011. Quase 2011. 2011. Exatamente. Eu, Exatamente. eu, eu brinco que eu conseguia jogar bola, que a gente treinava, tal, eu conseguia jogar bola só até os 14 anos. Eu sou alto, com 14 anos eu já tinha 1,70 m, cara. Então É, sempre eu jogava atrás, né? Os caras falavam assim: não, dá pra ele ser titular, bota ele ali de zagueiro, volante, na época o volante não precisava sair jogando tanto. Bota. Quando eu fiz 16 anos, eu não conseguia mais jogar é. em time nenhum, pô, porque todo mundo na época de 14 lá tinha crescido e a parte técnica se sobressaiu. E aí já não dava mais para mim arrumar nada. É. Até Mas os clubes grandes que têm boa estrutura estão bem atentos a isso, e conseguem controlar bem, saber qual menino que ainda não maturou ou que já maturou. Eles fazem todos os testes, os exames para isso não ser um maximizar o erro, possível né? erro de detecção de talento, né? E, cara, agora vamos para o teu trabalho em si de treinador. Qual a metodologia que tu acha ideal para usar para essa categoria? Os treinos, como é que funciona? Cara, a gente é um foco mais nos comportamentos táticos individuais, né, do que nos comportamentos coletivos de equipe, né? Então, é um trabalho de formação mesmo, do jogador interiorizar comportamentos que, que são primordiais, né, para ele, três pontos de inferioridade, de superioridade, para ele transferir isso pro jogo mais complexo, né? Lógico que a gente tem alguns profissionais que defendem até que nessa idade as competições deveriam ser com um número reduzido de jogadores, né? Não com futebol de 11, para É, eles primeiro entenderem essas relações de jogo menos complexas, para depois eles passarem para essas relações mais complexas, né? Porque você entender uma relação de 2 contra 1 é diferente de você entender uma relação de 6 contra 4 num processo de ataque contra a defesa, por exemplo. Então, no jogo que tem 11 contra 11, num espaço enorme, né? Então, tudo fica mais difícil. e o que tu acha, cara? Tu acha que o espaço Mas menor, com menos pessoas, com menos garotos, seria ideal? lógico que a gente tem que fazer os treinos mais voltados, menos complexos, mas a gente também precisa fazer o jogo formal, porque as competições são feitas nesse formato e eles vão competir nesse formato. Então, a gente precisa também que eles entendam, né, precocemente ou não, essas relações mais complexas também. Mas tu acha que as competições poderiam ser desse jeito, então? O que tu acha? Eu acredito que sim. Eu acho que o sub-11, cara, o sub-10 joga o gol, se não me engano, é em cima da linha da pequena área. Ah, no sub-10? Dá uma reduzida, então. O 10, às vezes, assim,
também tem estudos aí de jogo de crianças dessa idade, que assim, o melhor jogador do time toca na bola aí 3 vezes durante o jogo, entendeu? Eu tava pensando nisso hoje, cara, Um pelo incrível que a pareça. bola fica de um lado do campo, para ela chegar do outro lado, ela demora muito, sabe? A distância é muito grande. Tem E ele pouca não tem nem força, finalização. né? Cara, tem pouquíssima finalização. A bola parada passa a ser a jogada mais perigosa do jogo. Então, assim, o jogo fica. Um jogo que podia ser mais rico, fica mais pobre. Então Eu tava pensando. os clubes acabam usando o futsal como uma ferramenta muito importante de formação nessas idades. Porque o futsal é muito mais dinâmico, que o menino toca na bola, porra, 200 vezes por jogo, as relações são mais simples, né? O jogo é mais intenso para eles ali, né? Mais dinâmico, e, e eles poderiam adaptar o futebol de campo para também, né? Que também fosse uma, um futebol de campo adaptado, que também fosse mais uma ferramenta de formação, não só o futsal. Entendeu? Porque aí além deles reduzirem a complexidade dessas relações, eles também já colocariam, como no futsal, eles já colocariam a grama, a bola diferente, o gol que não é quadradinho, pequenininho, que é largo, pode ser menor, mas é largo, então a finalização é Cabeceio, que não pode ser diferente. também. O jogo mais aéreo, um espaço um pouquinho maior, em relação de impedimento. Perfeito. Então, isso também facilitaria no processo de formação, mas Eu tava vendo isso hoje, que eu ia falar, porque, assim, eu tava dando minha aula lá. é porque isso demanda também trabalho, né? Demanda adaptar os campos. Isso. Então, tudo que demanda trabalho aqui fica mais complicado. Porque não adianta também Flamengo fazer, mais três, quatro clubes fazerem e o resto não. Aí também não anda, né? Isso tinha que ser da federação. A Tinha que ser federação da tinha que fazer federação. os campeonatos assim, exatamente. Tinha que ser mais exigente da CBF. Isso eu acho que tinha que ser além do. De clube. Porque parece que lá em São Paulo tem algumas competições assim, o, é, em outros lugares do Brasil, se eu não Lá me na engano, Europa é também assim, tem. Thiago, Na né? Europa tem, né? Na Europa sim, na Europa, na maioria dos países, eles vão adaptando e crescendo as relações conforme a idade. O Flamengo, até Aí, o sub-12 do Flamengo, se eu não me engano, esse ano passado, foi convidado para jogar a edição da La Liga, que eles fazem lá na Espanha. Que maneiro. as competições lá são regionais, mas num determinado período eles fazem um mini campeonato espanhol lá, e é nesse formato, entendeu? O Flamengo Pô, jogou. legal, cara. Eu ia falar que eu tava pensando isso hoje, que eu tava dando minha aula lá de TAF lá para os meus alunos, e na pista de atletismo em volta do campo. E tava tendo treino de futebol, mas é futebol de 7. Era a idade, devia ter, a garotada ali, eu não tenho certeza, mas devia ter 10 anos ali. Brother, pra bola chegar no gol era verdadeiro inferno. Ah, Tu via que tinha um moleque com habilidade, aí os pais gritando, não, vai pra frente pra receber, só que o filho não recebia. Aí o filho voltava e saía da posição dele. Então eu é. fiquei pensando, se a gente pega E e bota dois campos na horizontal, rolaria é melhor. isso. E aí isso corrobora para quê? Para que nas equipes o grandão que é forte, que consegue chutar a bola longe, passa a ter mais importância, entendeu? Perfeito. Então, às vezes aí, né, muita gente quer se garantir pelo resultado ali e acaba invertendo essa Lógica, né? importância, essa lógica do jogador mais importante. E às vezes alguns ficam para trás. Ô, Thiago, e a estrutura de base do Flamengo, cara? Que tem, a gente sabe que é boa, né? Acho que eu vendo uma olhada falar, mas detalha pra gente aí, aprofunda, como é que é essa estrutura de base do Flamengo? Cara, realmente o Flamengo tem uma estrutura impressionante. E eu sabia que era boa, mas não sabia que era tão boa. É, e está caminhando para ficar cada vez melhor. Então, está construindo ali agora também um mini estádio, né, para mandar os jogos ali no próprio CT, né, porque o,
Eles têm um outro CT, né? O CT das Vargens, que é um outro CT além do Ninho do Urubu, que serve de treinamento e de jogos para essas categorias, e a partir do 15 eles jogam na Gávea. Então, acho que ficar só com esse CT para todos os jogos, né? Então, é mais um passo que o Flamengo está dando, mas, cara, lá a estrutura é espetacular, cara. Tem 3 campos de grama natural, mais 2 campos de grama sintética, está construindo mais esse aí. Estrutura de academia, refeitório, alimentação, hotel, tudo de primeira linha, cara. E existe alguma diretriz, Thiago, entre modelo de jogo para as categorias, para seguir o mesmo modelo de jogo, o mesmo tipo de treinamento, ou pelo menos Cara, parecido com isso? existe um caderno metodológico, uma diretriz metodológica, sim, com uma filosofia de jogo, mas eles não engessam as estruturas de jogo, o modelo de jogo. Aí cada treinador tem o seu, mas tem uma ideia e uma filosofia, sim. E qual é? Cara, o Flamengo é um jogo impositivo de buscar o ataque, a vitória, pressão alta, independente do adversário, preferência por certos, com facilidade para fazer um jogo de 1 contra 1, jogo forte no corredor lateral, alternar o jogo por dentro também. Então eles têm Jogo forte no corredor lateral é jogar bastante pelos lados? Bastante pelos lados. Se der para atacar rápido, atacar rápido. Se precisar de um jogo mais de posse para controlar espaço e de imposição, de marcação alta o tempo todo. Isso aí eu acho que está bem interiorizado assim nas categorias, sabe? Flamengo acho maneiro. Sim, essa coisa que aqui é Flamengo e aqui não e vai ganhar sim, já tá interiorizado nos meninos assim. Eu sei que eu enfrentei muito assim, sabe, o Flamengo. Cara, e eles conseguem, por exemplo, muitas vitórias assim no final do jogo, porque a busca é tão incessante pela vitória que acaba acontecendo, sabe? Então, é uma filosofia muito vencedora, de formar jogadores vencedores. Porra, muito legal isso, cara. Tu falar, já tem um corte maneiraço isso aí. Eu sei que a torcida do Flamengo vai se amarrar, porque é o que a torcida espera e, querendo ou não, é bem legal, né, cara? Eu Bem acho que legal. o grande DNA, se tivesse que resumir, acho que o grande DNA rubro-negro é formar jogadores vencedores desde das categorias de base. Porra, maneiro, com mentalidade vencedora, que tem que ganhar, que tem que Exatamente. suportar pressão e ir pra cima. Exatamente. Porra, muito maneiro. Cara, e o departamento de scout do Flamengo na base? Como é que ele funciona? Como é que é essa integração contigo? Cara, assim, o departamento de captação, né, que é integrado com o departamento de scout, é muito atuante no Flamengo, cara. É um dos departamentos mais atuantes, assim, cara. E é muito eficiente, é muito bom o departamento de captação do Flamengo. Cara, assim, é Brasil todo, são muitos funcionários, mapeando o território, e agora até internacional, né? A gente está lá no Sub-14, agora mesmo com o jogador paraguaio em avaliação, tem um jogador nigeriano até ficou no banco aí nos profissionais, então tá deixando de ser nacional para ser internacional essa captação, cara. Pô, E legal. Dá pra assim, perceber pelos nomes que a gente já vê no 20, 17 também. chega o tempo todo, o tempo todo. Porra, não, legal, cara. E tá bom, o Flamengo mapeia o mercado, tanto no interior como no exterior, como no Brasil, como no exterior.
Mas vamos lá, meu sobrinho tem 14 anos, dá um exemplo. E ele quer jogar no Flamengo. Como é que ele faz para ter uma avaliação? Tem uma avaliação que é livre, né? Qualquer pessoa pode se inscrever. Mas eu não sei, assim, eu sei que tem que ir lá no Ninho do Urubu, tem de exame, dar uma cara lá. E também tem os jogadores que já vêm, né, pré-selecionados de algum lugar, e aí já vem fazer uma avaliação com o grupo, né? Uhum. Então tem esses dois formatos, e eles têm também essas peneiras em outros municípios, em outros estados. Então, geralmente quando chega lá para treinar com o grupo, já é uma indicação da captação para ver como ele se comporta no grupo para ser aprovado ou não. Já pré-selecionado. E é tu que faz isso? Tu que aprova ou tem alguém ainda antes que tu para aprovar e depois chega na tua mão? É um consenso de todos, né, a aprovação, mas sem dúvida nenhuma a palavra do treinador ela tem um peso mais forte, até porque a gente que está no treino todo dia lá com os meninos que estão sendo avaliados. Pô, maneiro. Cara, eu vou fugir um pouco agora da tua categoria. O Flamengo sábado agora vai jogar o Mundial de Clube Sub-20, né, cara? Como é que tá a comoção aí dentro do Flamengo na categoria de Brasil para essa partida? Cara, espetacular. O clube tá completamente mobilizado em torno desse jogo. Sábado, nenhuma categoria vai ter atividade, nenhuma categoria, não tem jogo, não tem treino de nenhuma categoria. Todos os funcionários vão assistir o jogo, né? Vão ganhar 2 ingressos. Vão uniformizados, então vai estar todo mundo lá nessa corrente aí para a conquista desse título inédito aí no futebol de base nacional, né? O Flamengo já conquistou a Libertadores Sub-20, né? Foi o primeiro clube do Brasil a conquistar e aí, se Deus quiser, vai ser o primeiro também a conquistar o Mundial contra o Olympiacos da Grécia, né? Que foi o campeão da Youth Champions League, né? Que é a Champions League Sub-21. Sub-19 lá, Sub-19 ou Sub-21, sei. Pô, maneiro, muito legal. E qual a tua esperança aí? Claro que a expectativa é de vitória, mas como é que tu vê o Sub-20 do Flamengo aí? Cara, o Sub-20 do Flamengo tá muito bem, né? Tá classificado para as quartas de final do Brasileiro, né? Hoje disputou um jogo até com a equipe B, né? Pelo Campeonato Brasileiro, para poupar os titulares pro jogo de sábado e vem forte, cara. Tem os jogadores que já estão jogando em cima, que eu acredito que devem jogar esse jogo, né? O Lohan e o Matheus Gonçalves provavelmente vão estar nesse jogo, que tem idade para jogar o Sub-20. Até o Vitor Hugo também tem idade, mas não sei se o Vitor Hugo vai descer, né? Mas o Flamengo vem com força total aí para esse jogo, cara. Porra, legal, cara, legal demais. Então a expectativa é de vitória e uma festa linda do Maracanã, né, cara? Campeão com certeza do Maracanã. Porra, sensacional. Com certeza. Acho que a procura de ingresso já tá boa, acho que a gente vai ter um público legal lá, cara. Porra, maneiro. Ô Thiago, e eu ia falar contigo sobre calendário, cara. Eu não ia falar sobre isso, na verdade, mas a gente acabou trocando uma ideia em off, e isso tá muito em alta, não tem como ser diferente do Flamengo, cheio de lesões, cara. Eu queria que primeiro você falasse um pouco sobre o calendário de base, que já tem muitas lesões, muitos jogos, e depois o calendário do time profissional. Cara, primeiro assim, o tema prevenção de lesões é um dos temas mais discutidos hoje em relação à ciência do futebol, né, no mundo. Cara, tem muitas ferramentas hoje, né, para detectar precocemente uma tendência a se ter uma lesão, mas a certeza é uma só, cara, vai machucar. Com toda a melhora da medicina, da fisioterapia, das técnicas de prevenção de lesão, os atletas continuam machucando, porque
à medida que isso está evoluindo, a intensidade do jogo também está aumentando, o ser humano está mais rápido, está mais forte, e o jogo é um jogo que é muito dinâmico, que tem contato, que tem distâncias grandes, então favorece muito, né, é propício a ter lesão. E fora isso, os calendários estão cada vez mais cheios, né? Tem mais jogos, menos descanso, as rotinas estão mais pesadas, e isso contribui diretamente para essas lesões acontecerem. E não tem jeito, cara. Acontece, né? No E na futebol. base, Thiago? Tu não acha Cara, um jogo muito grande na base também, não assim, no 17, somente no 20? eu acho que está começando a aumentar também. Cara, o que na base o que tem de diferente é que, assim, você não tem a exposição que tem o profissional, você consegue, por exemplo, rodar o seu elenco com mais tranquilidade, né? Não tem esse fator exposição tão grande. Então, assim, você consegue controlar a carga melhor do elenco, e minimizar esse fator. Mas acontece também, cara, acontece. Porque, Acontece. assim, eu vejo que a quantidade grande de jogos acaba atrapalhando até o desenvolvimento do moleque, né, cara? Porque sem treino, porque querendo ou não, quando tu joga muito, o treino diminui. Tanto em volume, diminui a quantidade de treino, como em intensidade. E como que a gente desenvolve o jogador com menos treino? O jogo é um fator de desenvolvimento, uma grande ferramenta de desenvolvimento também, né? Mas realmente eu acho que o Sub-17 e o Sub-20 já estão com o calendário já bastante cheios. Mas também nessa idade também é muito importante jogar, né? O jogo te traz os elementos mais importantes para a sua formação, né? O jogo é quando você coloca em prática, né? Dentro do contexto formal, o que você trabalhou nos treinamentos. Então, o jogo também é muito importante. Antigamente, se jogava muito pouco na base. E isso melhorou bastante, sabe? Isso melhorou bastante. Antigamente, a gente tinha só infantil, não era separado, não era sub alguma coisa, né? A gente tinha mirim, infantil, juvenil e júnior. A gente só tinha essas categorias. E só tinha... Eram categoria, né? Exatamente. E eram pouquíssimas competições, né? Principalmente de caráter nacional. Então a gente praticamente só tinha as competições estaduais. Então, assim, jogava o campeonato estadual e de repente um torneio fora do estado, assim, em algum lugar, né? Então esse aumento de jogos, né? A formação dos jogadores no Brasil, cara. Você não tem a menor dúvida. O menino hoje ele a partir do sub-9, ele tem o sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17 e aí vai para o sub-20. Então ele tem a oportunidade de jogar todos os anos. O que acontecia muito era que o menino de primeiro ano na categoria jogava muito pouco, né? Jogava muito pouco porque, né, a não ser os que se destacavam mais. Então, assim, ele no primeiro ano de sub-13 não jogava no segundo. No primeiro ano de sub-15 não jogava no segundo. No primeiro ano do sub-17 ele não jogava no segundo, no sub-20 às vezes ficava 2 anos sem jogar. E o sub-20 também agora, o sub-20 é a única categoria que continua tendo 3 anos, mas hoje também há muitas competições de sub-19, de sub-18, né? Que o clube consegue para preencher um pouco esse ato que tem nessa única categoria, que são 3 anos, né? Pô, cara, eu particularmente estou gostando muito da live, cara, porque está sendo uma aula de categoria de base. Hoje, aquela pesquisa que a gente fez, eu foquei bastante na categoria de base e está destrinchando tudo, principalmente aqui do Rio de Janeiro.
quem gosta de futebol de base vai se amarrar na live. O que tu acha? A gente está mapeando tudo aqui, né? Tudo que é relacionado à base, a gente está aqui debatendo. Isso aí é muito importante, cara, porque a base não tem tanta exposição, então as pessoas não sabem, né? Não sabem muitas das vezes o que acontece na categoria. Embora hoje também já principalmente no Instagram, né? Tem muito Instagram que cobre as categorias de base, mas o grande público ainda não tem acesso às coisas que acontecem. Ô, Thiago, e falando da sua carreira agora, daqui pra frente, né? Como eu falei na outra live, a gente já falou daqui pra trás, agora daqui pra frente, cara. Ir pro sub-15, ir pro 16, o que tu planeja? Cara, meu foco hoje total é desenvolver meu trabalho na categoria. Eu não penso em outra coisa, eu penso só no momento e, pô, de ter uma vida longa, uma vida duradoura aí no Flamengo, cara. A categoria que for, assim, eu tô bastante empolgado com esse início, tô muito esperançoso em relação ao que essa geração pode proporcionar ali no Flamengo, e o foco é total ali na competição, que é essa que a gente vai disputar até o final do ano. Ô, Thiago, claro que a gente falar de nome, a gente já está chegando na parte final da live, claro que a gente falar de nome é complicado, né? Mas assim, se tu quiser citar alguns nomes da sua categoria, do seu time que se destacam, ou então pelo menos um número, quantos moleques ali tu vê com potencial de não só chegar no profissional, como se destacar no time profissional do Flamengo, da sua categoria? Realmente é complicado a gente citar nomes assim agora, né? Acho que é precoce qualquer tipo de diagnóstico que a gente for fazer numa categoria dessa. Claro que tem os meninos que têm um destaque maior, né? Mas eu vejo, assim, hoje um grande número ali de jogadores capaz de seguir na sua trajetória de formação, né? O que vai acontecer, né, daqui a 2, 3 anos é muito complicado da gente prever, porque com a nossa experiência a gente já viu muitas gerações sendo formadas, né? De sub-13 até profissional, então a gente sabe quais são os percalços que acontecem nessa trajetória. Aquele que a gente não acredita, ele vira, aquele que a gente acredita não vira, e a gente conhece às vezes as causas e as consequências por que isso aconteceu. Então, falar de prognóstico, né, do que vai acontecer daqui para frente é muito complicado nessa geração. Pô, muito legal, Thiago. Cara, pra gente fechar, se você quer mandar algum recado aí pra torcida do Flamengo sobre o trabalho que está sendo na base, não só na categoria, em tudo, quer dar uma boa noite aí, fica à vontade, parceiro. Eu acho que a torcida do Flamengo já está acostumada com aquele slogan famoso, né, de que craque o Flamengo faz em casa, e eu acho que o Flamengo está no caminho certo e cada vez mais criando mais condições disso acontecer, né, de ter um craque surgindo ali no clube, porque tem todas as condições. Uma equipe multidisciplinar, tanto na parte educacional quanto na parte esportiva. Então, eu acho que além também do Flamengo tá preocupado com a formação de talentos, está preocupado também com a formação dos cidadãos, né? Tem convênio com o colégio, todos estudam, com alimentação, preocupação com as famílias. Então, é um trabalho realmente de excelência, e o sonho de muitos meninos é jogar no Flamengo. Isso também é um fator que traz, né, que por si só os meninos para quererem
para estar nesse ambiente, desse clube. Então, cara, acho que a torcida do Flamengo pode continuar esperançosa, porque já é mal acostumada e todo ano, né, tem uma joiazinha pintando ali, né, e gerando ali para o clube, se não for bom desempenho na equipe principal, um retorno financeiro numa venda para fora. Então o Flamengo consegue aliar bem também essa relação entre vender os jogadores e aproveitar no seu time principal, né? E, então, acho que mais cedo ou mais tarde, a gente já tem aí o Lohan, que é uma joia, que está sendo inserido aos poucos aí na categoria profissional, e eu tenho certeza que eu já conheço outros que estão no mesmo caminho, que estão surgindo, mas acho que não vem ao caso aqui a gente falar, mas que a torcida do Flamengo em breve vai conhecer na primeira. Show de bola, Thiago. Pô, cara, muito obrigado. Eu queria te agradecer mais uma vez. Cara, 2 lives sensacionais contigo. Aquele dia falando mais no futebol geral, falando mais da tua carreira, e hoje falando mais especificamente do trabalho no Flamengo, da base do clube, da base do futebol brasileiro. Tenho certeza que a galera está se amarrando. Espero que você tenha gostado também, meu parceiro. Muito obrigado. Claro, cara, o papo com você é sempre um prazer, e estou à disposição. Conversar de futebol é sempre um prazer para a gente, né? A gente trabalha com futebol, quando no nosso lazer a gente conta com os amigos, fala de futebol, quando liga a televisão assiste futebol, então não tem jeito, tá no sangue, é paixão, então quando quiser, meu amigo, estamos à disposição. Um abraço aí para o pessoal que assiste aí Futebol no Rio. Valeu, parceiro, muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram aí, tamo junto e até a próxima. Valeu. Valeu, um abraço.